Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Feminina no nosso quadro Mulheres Inspiradoras, um programa onde você aprende aqui com a gente sobre as mulheres da Bíblia e em que elas nos influenciam. Hoje nós iremos falar de uma mulher, diria assim, um tanto intrigante, né? A história começou simples ali no dia a dia, mas através do diálogo com Jesus tiramos muitos ensinamentos. Então fique aí, pega o seu caderninho, a sua Bíblia e aprenda com a gente. Mas antes, compartilhe o link com a sua amiga, se inscreva no nosso canal e seja um amigo da missão. As informações estão abaixo na sua tela. Não saia daí, voltamos já já, hein? Bom, já estamos de volta e hoje nós temos aqui as nossas convidadas. Missionária Vilma, muito obrigada pela parceria, viu? E missionária Célia, nossa professora, que está aqui hoje para nos iluminar, nos ensinar a luz da palavra com o conhecimento que você tem. Seja muito bem-vinda, viu, Miss? Amém. Obrigada pelo convite. Imagina, as portas estão abertas, né, gente? Bom, essa história de hoje, ela nos convida a conhecer um pouco mais sobre uma mulher que aprendeu a se aproximar de Deus assim com mais entrega, honestidade, sinceridade, podemos dizer assim. Ela está registrada no livro de João, no capítulo 4. Ela era uma mulher que chegou ao poço quietinha, silenciosa, escondida, trazendo consigo seus cansaços, as suas dores, as suas feridas e um silêncio que só ela talvez soubesse o que se passava dentro do coração dela. Mas ela, que não esperava ser vista, não esperava ser notada, teve um encontro inesperado naquele lugar, junto ao poço. E esse encontro, ele nos revela bastante sobre esta mulher. Só que hoje nós vamos pensar também um pouco mais sobre quem era esse Jesus que encontrou com ela no poço. E para iniciarmos, eu queria que se você puder nos acompanhar, em João 4:4, o versículo começa assim, ó. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que esse versículo, meninas, fala que Jesus precisava atravessar essa província de Samaria? O que acontecia ali? É interessante, Dani, que quando a gente olha no mapa, você vai ver que o mapa, né, de Israel, nos dias de Jesus, a parte sul, onde estava a Judéia, e é onde ele está com os discípulos, era embaixo, sul, né? No meio está Samaria e em cima está a região da Galileia. Então, assim, mora judeu no norte, no meio samaritanos, que não são judeus, é um povo misto, né, de várias nações, é resultado de conquista das guerras lá da Síria, enfim, um ajuntamento de povos que se formou o povo de Samaria, né? E aí, de um lado, a gente tem o Mar Mediterrâneo e do outro lado o Rio Jordão. Então, aquela faixa estreita, comprida, embaixo Judeia, mar e rio. No meio, Samaria, mar e rio. E em cima, no norte, a região da Galileia, onde está Nazaré, Cafarnaum, e mora um tanto de judeus ali. Também, rio de um lado e mar do outro. E aí, quando você olha o mapa, você fala, caramba, ele está no sul, ele tem que ir para o norte? É lógico que ele vai passar por Samaria, ela está no meio, não tem como, né? Mas aí, quando a gente vai estudar a história deles,
os judeus consideravam os samaritanos como impuros, por serem um misto de nacionalidades, né? Embora tivesse judeu ali misturado também, mas era um misto de várias nacionalidades. E eles não se davam. O samaritano não falava com judeu, nem judeu com samaritano. E aí, então, um judeu, como no caso de Jesus, está no sul e quer ir para o norte, eles caminhavam não sei quantos quilômetros a mais, atravessavam o Rio Jordão, subia beirando o Rio Jordão, porque o lado de cá não é samaritano, né? E depois atravessava de novo o rio para entrar na região da Galileia. Mas não pisavam nas terras de Samaria. E por que João ele grafa esse versículo? E era necessário passar por Samaria. Jesus tinha um encontro marcado com alguém. Ela não sabia, mas Jesus tinha marcado um encontro com ela. Então, por isso, era necessário ele passar em Samaria, porque ele tinha um encontro que promoveria uma transformação de vida. Então, aquele dia vai ser o dia da virada na vida dela, a mudança total, radical na vida dela, provocada por Jesus. Na agenda de Jesus estava marcado aquele encontro. Então, vamos lá. Eles, em vez de passar pelo território direto, dava todo um contorno para evitar falar com aquela gente ali do meio. Isso. Certo? Tá. E aí era necessário porque ele tinha um encontro com alguém ali. Isso. Só que ela não sabia. Ela não sabia. E quem era ela? Ela não tem um nome, né? Ela é conhecida aqui como uma mulher samaritana, né? Porque morava ali. Então era necessário passar ali para encontrar com a samaritana, e não somente com ela, porque depois a gente vai ver que muitas pessoas vêm conhecer Jesus. Então também era necessário anunciar o reino de Deus ali naquele lugar, né? A começar por aquela mulher. Poderia ter sido outra pessoa, poderia ter sido um homem, mas ele escolheu começar por aquela mulher que nós conhecemos aqui por mulher samaritana. Então era necessário também anunciar o reino de Deus ali naquele lugar, a todas as pessoas, independente da rixa que existia entre eles. Era necessário, né, para que a salvação também chegasse naquele lugar, naquele território. Alguns estudiosos, alguns textos, eles acabam citando essa mulher como se ela fosse uma mulher invisível. A gente vê aqui, ó, no versículo 6, que ela foi ao poço, e isso era por volta da hora sexta. Que hora que era a hora sexta no nosso horário hoje? Meio-dia. Meio-dia, né? Porque eles começavam a contar primeiro às 6 horas da manhã. Isso. Então, ela resolveu ir ao poço buscar água. Meio-dia é a hora que o sol tá pelando, é a hora mais quente. Por que que ela estava indo no posto justo nesse horário? O pior horário, pode-se dizer, do dia. Exatamente porque ela não queria ser vista. Ela tinha um grande problema, a gente vai falar mais adiante, né? E ela não queria se encontrar com ninguém. Então, assim, era costume das mulheres daquela época irem buscar água no poço pela manhã, porque a região onde eles moram é extremamente quente. Então, no horário do meio-dia é acima de 40 graus. É região desértica, né? Árida. Então, por isso que tinha poços em alguns lugares, não é todo lugar que furava e encontrava água, né? E aí as mulheres iam sempre pela manhã, porque ainda era fresco o dia. Só que as mulheres iam conversando, né, eram amigas, eram vizinhas ou parentes, enfim. E ela não queria encontrar-se com essas mulheres. Por isso, ela pensa, meio-dia, está todo mundo almoçando ou descansando lá debaixo de uma árvore, ninguém vai me ver, né? Eu vou, então, nesse horário, porque eu não vou encontrar com ninguém.
Mas quando a gente falou que Jesus disse que era necessário passar por lá, João disse, Jesus ele não marcou um encontro com qualquer pessoa. Não. Então Jesus já sabia que uma mulher estaria Uhum. lá e ele sabia exatamente quem era esta mulher. Na conversa entre eles, ali pelo versículo 18 do capítulo 4, Jesus fala assim, vai e chama o teu marido. Aí ela pega e fala assim, não, eu não tenho marido. Aí ele vai e fala o quê? Disseste bem, porque o que você tem, não é? Você já teve quantos? 5? Você já teve 5 maridos? Então, Jesus, ele conhecia a história dela. Vocês poderiam falar um pouco sobre esse contexto dela, essa história dela específica? Então, eu vou falar de um ponto de vista e eu quero que a Vilma complete, porque a Vilma é psicóloga, né? Então, o Ajuda outro aí. lado. No contexto histórico, naquela época, um casal, né, um homem e uma mulher se casavam. Se o casamento não desse certo, somente o homem que podia pedir o divórcio, a mulher não. E aí Jesus diz para ela que ela passou por 5 casamentos. Gente, quem abandonou ela foram os homens. Eles pediram divórcio. Então, imagina, e isso é o que eu quero passar para a Vilma, o coração dessa mulher, a sua autoestima, como que era. Imagina, a gente tem uma fala que a gente sempre utiliza quando falamos para casais, que a gente diz assim, que um casamento é como se você passasse cola numa folha de sulfite de um lado, aí passa a cola na outra folha e gruda, e deixa secar. Depois tenta descolar. Você consegue descolar sem rasgar? Não. O coração dessa mulher foi rasgado 5 vezes. E agora, Jesus fala para ela, e o que você vive agora não é teu marido. Se não é dela, é de outra. Então, ela vive em adultério. E aí, Vilma, esse coração ferido? Bem ferido. E até o comportamento dela, quando Jesus chega aqui, aliás, quando ela chega, né? Quando ela chega, Jesus já está lá aguardando. E Jesus, ele puxa a conversa com ela. Como a gente puxa a conversa no dia a dia, ai, tá calor, tá chovendo. E ele fala com ela, né? Ele pede água, né? E quando a gente lê aqui o diálogo entre eles, a gente vai ver que ela não quer conversar, né? E ela ainda fala, como que você, um judeu, pede para mim, que sou samaritana, água para beber, né? Por que você está conversando comigo? Ela não quer conversar. E aí ele continua a conversa e fala, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria, né? E eu te daria. Aí ele fala que água que tem para dar para ela, que é a água viva. E ela começa a fazer meio que uma chacota, assim, né? Você não tem com que tirar, né? Como é que você vai me dar essa água? E que negócio é esse de água viva? A água que ela conhecia era aquela água. Então, assim, é uma mulher que não quer conversar. Ela tá dura na queda aqui. Ela não entra na conversa. Ela não fala, tudo bem, eu vou tirar vou te dar um pouco de água, né? E Jesus, ele só consegue abrir o diálogo mesmo com ela quando ele pega e fala, vá e chame seu marido. Aí ela, né, trava, né? Como assim? Aí, eu nem falei nada. Eu nem falei nada e ele ainda fala, você já teve 5 e este não é o que você mora hoje, não é o seu marido. Só aqui que Jesus consegue a atenção dessa mulher, porque começou a falar do que ela sentia, começou a falar da dor dela, né? Tanto tempo sendo rejeitada. Imagina, foi casada 5 vezes, né? A gente não sabe o motivo pelo qual que ela era sempre repudiada. Então, tudo isso trazia dor para ela, essa vontade de se isolar, de não falar com ninguém, de não dar satisfação para ninguém. Uma vergonha, né? Talvez, pela situação toda.
Que as pessoas, eu acho que começavam a julgar, tipo, por que será que ela não fica casada? O que que ela apronta com os maridos que ninguém quer ficar com ela, né? Além da vergonha, o julgamento das pessoas. Sim. Nossa. E pode falar. Um outro detalhe histórico, né, que a gente passou por cima. Jesus ali está sozinho. Diz o texto que ele sai com os discípulos e aí eles chegam na entrada da cidade de Sicar, né? Era a antiga Siquém, onde Abraão, o Isaac morou, era uma região que eles moraram. Tanto que o Poço de Jacó está ali, porque eles moraram naquela região ali. Aí, é meio-dia, está todo mundo com fome, e Jesus tem um encontro com ela. E o que Jesus fala? Vão lá nas vendas, né, nos mercados, para buscar comida. Então, Jesus tira eles da Os cena. discípulos, né? Os discípulos, porque eles não iriam entender. Aí, outro detalhe: homem não falava com mulher na rua, nem com a esposa. Nem com a esposa. Era proibido naqueles dias o diálogo entre um homem e uma mulher na rua. Então, quando Jesus fala com ela, ela toma um susto. Ela fala assim, como tu, sendo judeu, ela vê os detalhes na roupa dele, diziam que ele era judeu. Como você, sendo judeu, fala com uma mulher e samaritana ainda por cima, né? Além de mulher, ela era samaritana. Então, ela toma aquele susto, né? E por quê? Porque era proibido, segundo as tradições e os costumes dele, um homem falar com uma mulher e os dois sozinhos ali, né? Conversar ali. Então, assim, é outro detalhe que chama atenção, né? E quando Jesus fala de água viva, eu vejo aqui uma estratégia de Jesus. Gente, nós temos uma característica, uma mulher, né? Nós somos muito curiosas. É característica nossa, nós somos assim. Será? Né? Olha, começa a contar alguma coisa para alguém, para no meio e fala, depois eu te conto para ver. Não faz isso, não. Não faz. Você mata a mulher de curiosidade, né? Isso faz parte da nossa natureza. Deus nos fez assim. Então, quando ele fala de água viva, acende, desperta nela, caramba, do que ele está falando? A curiosidade aflora nela. Embora ela não queira conversar, ela está se esquivando, tanto pelos problemas culturais como os problemas emocionais que ela tem, né? Mas a estratégia de Jesus, ele fala da água viva e aí toca na ferida dela. E o que Jesus fala lembra a gente de João 7,38, né? Que ele vai falar, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso mesmo. Né? E a gente está aqui falando dela, dessa parte cultural toda, mas agora vamos olhar para Jesus. Até aqui, até essa conversa aí, o que isso revela sobre Jesus para mim? Como é que eu posso apresentar Jesus através desse trecho? Quem é Jesus? Eu? Então, vamos lá. Jesus é aquele que nos vê, né? Como você usou a expressão, né? Que ela queria ser invisível, né? Ela não queria que ninguém olhasse para ela por conta da vida dela, da dor, do sofrimento dela. Mas Jesus a enxergou. Jesus viu. E conhecia a vida dela. E sabia que aquela mulher era uma verdadeira adoradora, porque Deus sabe. Né? Então, quando diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, esses poucos que estão abertos, né, para ouvir a palavra, estão abertos a serem verdadeiros adoradores. Né? Então, o evangelho é pregado, às vezes, para uma multidão, e às vezes algumas pessoas
entendem a mensagem, recebem a mensagem e que vai fazer diferença na vida dele. Então, Jesus já sabia que ela era uma verdadeira adoradora. E quando ele começa a falar com ela da vida dela, aí ela fala assim: eu vejo que é profeta. Reconhece que ele é profeta. Mas olha que interessante, ela não quer se aprofundar na vida dela. Não, Ela pega e quer tirar uma dúvida. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela muda Muda o assunto. assunto, né? Muda. Aí Jesus fala: creia em mim, mulheres, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, assim, é maravilhoso, né? E a conversa continua e ela crê no Messias, né? Ela fala: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Isso mostra que ela era uma verdadeira Ela era, né? adoradora. Ó, Ela estava aberta para e ele isso. fala: quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela aguardava o Messias, ela esperava o Ela Messias. conhecia. Por isso que no início eu falei que era uma mescla mistura, né? de povos, né? Porque assim, como aquele que cria, ele não podia ir lá no templo em Jerusalém, porque ele era discriminado. Então, ele não entrava em Jerusalém. Aí, o que eles fizeram? Eles mandaram fazer uma réplica do templo lá de Salomão dentro de Samaria, para que eles pudessem adorar ali. Então, assim, era ensinado para eles acerca do Messias, que o Messias viria. Então, ela conhece a história e ela espera esse Messias. Só que ela tem uma inquietude, que ela fala: olha, nossos pais adoravam aqui, aponta para o monte dentro de Samaria, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém. E eu não sei, eu estou confusa, né? Então, nesse diálogo, mostra isso, que ela era... Disposição em aprender. Isso, ela estava pronta, aberta para aprender. Então, a gente viu que Jesus, ele é aquele que via, ele viu, ele vê, e ele conhecia ela. E já sabia que ela era uma verdadeira adoradora. Agora, assim, o quadro é Mulheres Inspiradoras. A gente tenta encaixar essa mulher de uma forma que a irmã que está nos assistindo em casa, que essa mulher que está nos assistindo em casa, ela consiga olhar essa história e conseguir extrair. De que forma hoje alguém que possa estar nos assistindo possa se sentir como ela se sentia? Invisível, às vezes subjugada, isolada. Como é que a gente encaixaria isso, talvez, na nossa sociedade? É possível? Ah, com certeza. Eu penso assim que muitas pessoas veem Deus lá em cima, distante, né? Eu estou aqui na Terra e Deus está lá no céu, está muito longe. E é muita gente nesse planeta e ele enxerga todo mundo. Como ele sabe quem sou eu? Como ele sabe das minhas necessidades? Mas quando você tem uma oração respondida, não emociona a gente? Fala: caramba, Deus ouviu, nossa, Deus atendeu, nossa, a gente fica surpresa, né? Quando a gente tem uma resposta da parte de Deus. E a gente não deveria ficar surpresa, porque Ele vê, porque Ele nos conhece, porque Ele acompanha o nosso dia a dia. Então, de repente, se eu estou passando por alguma aflição, alguma situação que eu não encontro, não vejo saída, não vejo alternativa, Deus está vendo você. Aonde você está? E Ele está atento a todas as coisas que estão acontecendo. E no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir em nosso favor. Então, assim, essa surpresa que ela tem quando Jesus fala da vida dela, Jesus nos conhece exatamente como conhecia essa mulher. Sabe daquilo que a gente precisa,
sabe das nossas dores, sabe das nossas lutas e sabe também do que a gente pode alcançar e receber a partir dele, né? E sempre no tempo certo. É bom a gente deixar isso claro, né? Porque algumas respostas elas vêm imediatas, outras não. Só que esse período de ou tribulação, ou dor, de angústia, Deus está trabalhando na gente, né? Então, pode ser que tenha algo que eu tenho que mudar, eu preciso entender, de repente eu tenho que tomar uma decisão, e Deus está esperando esse passo da minha parte. E outras vezes a gente nem entende. Eu digo sempre, né, que as situações que a gente vive, que a gente não tem respostas. Por que que aconteceu? Por que que a gente experimentou isso? Por que que Deus permitiu que a gente passasse por isso, né? E a nossa pergunta nunca deveria ser por quê, né? Mas para quê? Então, às vezes, você que está nos assistindo, quem sabe você seja uma samaritana dos tempos atuais, né? Às vezes a gente se pega, porque a gente sabe que o nosso inimigo, ele é acusador, né? Então, às vezes ele pega coisas que já aconteceram há muito tempo, estão enterradas, mas ele fica lançando assim, acusando a pessoa, e a pessoa se sente envergonhada, se sente culpada, evita contatos, evita até mesmo de estar nas igrejas, né, adorando a Deus. E a gente aprende aqui que Jesus, o que a Miss falou assim, é muito lindo, porque Jesus, ele está vendo você agora nesse momento. E por mais que a mulher tentasse mudar o assunto, ela não conseguiu esconder. E a gente não consegue esconder quem nós somos de verdade. Ele nos vê, eu costumo falar assim para os jovens que Jesus, ele nos vê sem as nossas máscaras, né? Que às vezes a gente quer pôr máscara para se apresentar diante das pessoas. Quer uma máscara mais simpática, uma máscara mais decente. Mas Jesus, ele nos conhece exatamente como nós somos. E às vezes nós somos assim. Nós temos as nossas feridas, os nossos cansaços, os nossos silêncios da alma. E é tão gostoso quando Jesus, ele para com a gente em algum lugar. Já tinha um culto, ou às vezes na rua. Que ele para você, ele encontra com você. E ele fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, porque ele nos conhece. Isso é maravilhoso. Vamos dizer assim, isso não tem preço. Verdade. Não tem preço. Então, Jesus é lindo. É lindo. E não importa como você esteja hoje, saiba que esse Jesus que nós estamos aqui falando, vê e conhece, tá? Agora, dando um passo além, essa história não parou aí só nessa conversa, né? A mulher, ela não continuou como chegou. Ela saiu dali diferente, ela saiu transformada. O que a gente poderia falar dessa transformação? Como que ela aconteceu? Ela saiu igual? Com certeza não. Porque vamos lá, ela chegou toda envergonhada, toda tímida. Saiu de lá como? Ela deixa o cântaro, né? Qual era a intenção dela? Buscar água. Jesus começa a conversar e interrompe aquilo que ela ia fazer. Ela deixa o cântaro e volta e entra na cidade. E, historicamente, diz que os homens das cidades, naquela época, eles almoçavam porque as casas elas eram de um cômodo só. É diferente da estrutura de casa que a gente tem hoje, né? Elas normalmente eram... Então, assim, ali dentro desse cômodo, durante a noite eles dormem, estendiam as esteiras, durante o dia enrolava a punha num cantinho, e aí eles se assentavam em cima de almofadas e comiam normalmente, não tinha mesa, né? Forrava lá um pano, algo, colocava ali a comida era feita lá fora, na lenha, né? No fogo lá fora, e aí servia. E para ficar dentro daquela casa, era muito quente. Então, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Então, era costume dos homens, não das mulheres. Eles terminavam de almoçar e iam e se assentavam debaixo das árvores
para descansar até o sol baixar um pouquinho para voltar a trabalhar, né? E ela sabe que esses homens estão agora ali descansando Pelo caminho, né? no caminho, é o horário, né? E o interessante, gente, é que ela vai correndo, a sensação que a gente tem é que ela sai, né? Ela larga tudo e vai, entra lá na cidade e chama os homens. Mas para quem tinha vergonha, isso aí... Mas sabe o que mais me chama a atenção, Dani? Ela fala com eles e eles acreditam na palavra dela. Por quê? Eu imagino que o semblante dela, que era decaído por conta das crises existenciais que ela tinha, se transformou. Então, eu acho que a expressão do rosto dela era outra agora. Os homens olharam e falaram, nossa, ela está falando algo e chamou a atenção. E assim, ela não diz, olha, ele falou tudo sobre a minha vida. Será que ele não é o Messias? Ela joga semente para chamar a atenção deles, para eles irem ao poço lá para conversar com Jesus, né? Então a gente já vê uma transformação, porque ela que tinha vergonha, de repente sai toda desse jeito, com o semblante transformado, puxa assunto logo com os homens, né? E ainda joga uma, será? Né? Vamos lá ver comigo. Então ela já saiu com mais ousadia para anunciar. Ela que era isolada, de repente se viu num monte de gente anunciando. E nós que somos chamadas... temos o título, né, de missionárias por trabalhar à frente de igreja. Essa foi a primeira missionária instituída por Jesus, né? Ela foi cumpriu a missão. Ela recebeu a palavra, recebeu a salvação, entendeu o Espírito Santo agiu, né, nela. E ela foi anunciar, ela é a primeira missionária. E a estratégia de comunicação dela foi excelente, porque ela não chegou lá falando, gente, eu encontrei o Messias. As pessoas poderiam falar assim, não, você tá louca, né? Que Messias? E nem falou que era judeu. E nem falou que era judeu. Ela falou, olha, eu encontrei um homem que disse tudo a meu respeito. Não será ele o Cristo? Né? Será que não é? Então, ela lançou, né, essa pergunta e as pessoas, olha, vamos lá ver quem foi que você encontrou. E aí eles vão, olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele disse tudo o que tem feito. E interessante que aqui ela estava indo buscar água ao meio-dia justamente para não falar da vida dela, para que não fosse alvo de comentários, sabe, aqueles olhares indiscretos, justamente por causa do tipo de vida que ela levava. Mas agora, assim, porque ela encontrou o Messias, isso era mais importante que tudo. Ela não tinha mais vergonha de quem ela era. Ela não tinha mais vergonha. Falar quem era o Messias, que ela tinha encontrado o Messias, era mais importante do que a vida dela. A vida dela acabou se tornando um testemunho, né? Transformou, ele mudou. Então, assim, e ela olha, não importa o que aconteceu comigo, o que eu vivi. O que importa é que eu encontrei o Messias. Vão lá também, né? Vocês libertador, né? A sensação que ela tem é isso, de ser liberta, né? Ela era libertadora, ela podia falar do passado dela, que não importava mais. Importava o Messias, o encontro que ela teve com ele. Encontro que ela teve. E aí vocês falaram que ela anunciou que ela se tornou uma missionária. Então, essa transformação não foi só na vida dela. Não. Ela também chegou para a cidade onde ela morava, podemos dizer assim? Isso. Jesus ficou ali ainda mais 2 dias. Isso. E por causa da sua palavra, João ele é bem enfático, né? Por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Ai, que lindo, né? Essa história é muito linda. Não é nem a sombra da mulher que ele encontrou mais, né? E aí, agora imagina assim, como que ela se sentia
vendo que as pessoas ouviram o que ela estava falando e foi constatado. Então, alguém deve estar, tipo, obrigada por ter falado dele. Ela, de repente, foi até valorizada pela própria cidade que a rejeitava, né? E Dani, eu estava aqui lembrando, uma vez um encontro de mulheres, já alguns anos atrás, me pediram para falar sobre ela. Eu fiz uma palestra com as mulheres, né? E aí um detalhe que eu sempre digo, que muitas pessoas pintam ela como uma prostituta, e ela não era uma prostituta. Ela foi uma mulher rejeitada, que tinha passado por muitos casamentos, e a necessidade que ela tinha de ser amada é que ela buscava esse amor de uma forma equivocada, né? Até ela ser liberta e entender o amor de Deus, que aí ela é totalmente liberta, né? E aí, nesse encontro, alguém depois me procurou, veio conversar comigo, e ela disse assim: Irmã Célia, eu nunca tinha ouvido alguém falar que essa mulher não era prostituta e explicar a dor e os sentimentos dela. E eu me identifiquei com ela. As dores, eu passei por um divórcio e, enfim, né? Não entrou nos detalhes, mas disse a dor que eu senti, o sofrimento, a necessidade que eu tinha de ser amada. E não tinha acontecido. E eu me vi nessa história, né? Porque eu fui rejeitada, mas Jesus me achou, Jesus me enxergou, Jesus restaurou a minha vida e fez toda a diferença. Graças a Deus. Ó, essa história, a gente precisaria de um pouco mais de tempo até. Porque essa conversa que Jesus teve com ela também revela algumas coisas interessantes acerca dele. Primeiro, ela fala assim que quem era ele sendo judeu, quer dizer, ele pedindo água, como é? Como sendo dos judeus, pede de beber a mim, que sou samaritana? Aí ele fala assim, mas se você soubesse quem eu sou e que água que eu vou te dar, a gente trocaria de lugar aqui. Aí ele fala dessas águas vivas, desse rio de águas vivas. Que águas eram essas que Jesus estava querendo oferecer para ela? Como é que a gente pode entender essa água? Essa água, ela é o símbolo do Espírito Santo de Deus, né? Quando a gente prega, quem convence aquele que está nos ouvindo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o instrumento, né? A gente fala e quem age é o Espírito Santo de Deus. Então, quando ele fala tanto da água viva como rios de água viva fluirão do seu interior, está falando acerca do Espírito Santo, que ele age na mente, na vida da pessoa e promove essa transformação. Tanto que a gente vê que é um diálogo pequeno, mas o Espírito Santo fez a obra completa nela, né? Foi assim, num espaço pequenininho, e os rios de água viva fluíram do interior dela. Ficaram transbordando dela para os outros, né? Exatamente. Quando ela fala para aqueles homens, ela está transbordando. E por isso, eu acho muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe, porque a expressão dela deveria ter mudado. E como flui dela os rios de água viva, na palavra dela, o Espírito Santo está agindo na mente e nos corações daqueles homens que estão ouvindo, né? E faz toda a diferença. Nossa. A gente também pode pensar assim, que ela estava indo buscar água na fonte ali. Às vezes, e todo dia ela precisava voltar para buscar aquela água, porque a sede voltava. Mas Jesus estava falando de algo que viria e saciaria a sede dela. E aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente às vezes quer saciar a nossa sede em fontes que a gente precisa voltar lá novamente. A gente quer curar algumas dores, aí vai como se fosse no lugar errado, buscar soluções equivocadas. Poderíamos dizer assim também? Sim, a sede também a gente usa no sentido figurado, representa também as nossas necessidades, né? Inclusive a gente fala, eu tenho sede disso, eu tenho sede daquilo, né? Representa uma necessidade, uma vontade muito grande, né?
E aí essa água viva satisfaz as nossas necessidades, né? A gente fica bem, internamente, espiritualmente, emocionalmente, e não fica mais assim nessa dependência de algo que vai me trazer um pouco de felicidade por um momento e depois vai passar e eu vou precisar buscar de novo. Então, essa água aqui, que é o Espírito Santo, como a missionária exemplificou, né? Essa água viva, né? Que vem, além de promover essa limpeza, essa restauração dentro de nós, também sacia mesmo a nossa sede. Você não tem mais essa necessidade de sair procurando, porque, na verdade, aquilo que você está procurando já está dentro de você. Né? A gente deixa de viver insatisfeita, né? É. A partir do momento que Jesus vem habitar né, no nosso coração, na nossa vida, a insatisfação acaba. Posso dar um testemunho? Pode. Uma vez eu estava lá na igreja de Horizonte, né? Uma das igrejas lá que eu pastoreio. Tinha tido um evento no sábado à noite, eu estava lá no domingo lá com as irmãs arrumando. E aí tinha uma garrafa PET com água. Aí passou um rapaz, ele sempre andava por lá recolhendo reciclagem, pelo jeito dele, aspecto, usuário de droga. E ele parou na frente da igreja e pegou uma garrafa. Aí ele pegou e falou para mim assim, dona, essa água que está nessa garrafa é limpa? Aí eu falei, olha, eu acho que não, mas espera aí que eu vou te dar uma água limpa, né? Aí eu fui lá, peguei uma garrafa de água, lavei, enchi de água e dei para ele. Mas antes de dar água, eu segurei a garrafa e falei para ele, olha, eu tô te dando essa água aqui, você vai tomar essa água, vai matar sua sede, daqui a pouco você tá com sede de novo. Mas tem alguém que pode te dar uma água que você vai beber, né? E você vai ficar bem. E você não vai mais ter essa sede, essa busca, essa procura que você tem, né? Por coisas para satisfazer a sua alma. Eu fui explicando para ele, né? E eu segurando a garrafa. E ele ficou parado, vidrado, assim, no que eu estava falando. Aí eu dei água para ele. Quando ele recebeu, ele pegou a garrafa. Obrigada, Tona. Obrigado, 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 obrigado. Oh, Jesus. Eu não encontrei mais ele, né? Leonardo, inclusive, o nome dele. Eu não encontrei mais ele por ali. Eu não sei o que aconteceu, não é? Mas pode ser que o Espírito Santo tenha começado uma obra na vida dele naquele momento, né? Que ele, tomando aquela água e pensando, né? Que ele poderia se encontrar, né? Com Jesus, ter sua vida transformada, né? Então foi muito, muito bom esse dia, assim, muito, muito satisfatório, sabe? Você poder falar alguma coisa assim para alguém. Né? Vocês conversando, eu tô aqui pensando. Aí, às vezes, eu fiquei pensando assim, por exemplo, alguém pode estar se perguntando, mas eu tô na igreja, eu já aceitei Jesus, eu já entendo do Espírito Santo, já aceitei essa água viva, essa água, né? Já aceitei dentro de mim. Por que que eu ainda tenho tanta sede? Por que que eu ainda preciso preencher alguns vazios? É possível essa água parar de jorrar dentro de mim? Olha só, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós precisamos crescer até chegar à estatura de Cristo. E o crescimento, nós somos mães. A gente teve nossos bebês, aí foram crescendo, se tornaram adultos, e eu agora já sou até avó. Né? Meus filhos já casaram e sou avó. Mas isso aconteceu assim? Não. Não. Né? Então, há um processo na nossa vida, né? de santificação, de crescimento espiritual, de amadurecer espiritualmente. Né? No caso da samaritana, aqui que nós estamos estudando, o efeito nela foi instantâneo. Tanto que ela sai dali já pregando, né? Com a satisfação. E a gente não tem mais notícia dela. Mas eu imagino que ela se tornou uma grande pregadora ali em Samaria, né? Falando de Jesus. Mas tem pessoas que são mais lentas. Então, assim, é um processo na vida da pessoa. Então, ela vai crescendo. E para chegar na estatura de Cristo, gente, eu olho para mim e digo, falta muito ainda.
Quando a gente olha para Cristo, né? Se ele é a referência, ainda falta muito. Então, significa que a gente continua no processo. E Né? Paulo também fala lá em Tessalonicenses, né? Não apagueis o Espírito Santo. Então, pode Isso. ser que a gente, em algum momento, entristeça, se afaste, Aham. né? Mas a decisão é nossa, não é Não é dele. dele. Ele sempre está, ó, Jesus sempre de braços abertos para nos receber e o Espírito Santo sempre pronto para agir na nossa vida, né? Então, a gente precisa também ficar sim. atento, né? Isso. Como que tá essa água dentro da gente? É. Né? Ok. Jesus também falou com ela sobre assim, ela questionou o lugar de adoração, né? Se era aqui, se era lá, onde que era, na igreja tal. Aí Jesus falou assim que o Pai procurava verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Como é que a gente pode entender que seria esse verdadeiro adorador? Olha só, o verdadeiro adorador é aquela pessoa que ela está aberta para Jesus, para o Evangelho, para a palavra de Deus, né? E ela se entrega de corpo e alma. Esse é o verdadeiro adorador, né? Aquele que busca sempre estar na presença de Deus, fazer a sua vontade, ter uma vida ali na presença de Deus. Então, o verdadeiro adorador, ele precisa ter esse encontro com Cristo. Precisa. E ele precisa também reconhecer quem ele é e quem Deus é. Porque muitos adoradores, eles estão adorando por imitação, Isso. né, por costume. E o verdadeiro adorador, não, ele adora. E também por que ele adora em espírito e em verdade em qualquer lugar? Porque ele não está mais dependente de um lugar, de um espaço físico, nem da direção de alguém para poder oferecer essa adoração, né? Então ele sabe quem ele é, ele sabe quem Deus é, e por isso ele o adora, né? Então esse é o verdadeiro adorador. Então, a verdadeira adoração, a gente pode dizer que ela é baseada também na nossa honestidade, na nossa sinceridade com Deus. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Quando ela fala aqui ou ali, tinha o templo, a réplica do templo em terras samaritanas e tinha o templo em Jerusalém. Mas a adoração deles era ritualista. É disso que Jesus está falando. Então, assim, não é que a gente não deva ir à igreja para adorar a Deus, ao contrário. A Bíblia diz que nós devemos congregar, né? A gente deve ir à presença do Senhor, né? Participar dos cultos, adorá-lo ali em espírito e em verdade. O que Jesus está falando é de ritual. Então, se eu faço por costume, por tradição, né? Por protocolo, ou porque, sei lá, aí eu acho legal, eu tenho a minha turma aqui nessa igreja, então é legal estar aqui, então eu vou à igreja por conta dos meus amigos. Qual é o motivo que me leva à igreja, né? O que me faz levantar no sábado de manhã? Ou é só pela obrigação que eu tenho lá? Isso, é. Então, assim, o que Jesus está dizendo para ela que não são os rituais, mas sim o coração. Coração verdadeiro, sincero, aberto, né, para receber a parte do Senhor. E a gente viu por ela, vocês até comentaram que Jesus encontrou nela uma verdadeira adoradora. E o que o verdadeiro adorador faz? O que ela saiu fazendo depois? Proclamando, né? Proclamando. Cumpriu a missão. Isso. Aí, outro detalhe. Estamos chegando ao fim, tá? Calma aí. No final da história, fala assim, que ela deixou o cântaro dela lá no cantinho, que ela tinha ido buscar a água. Como que ela vai buscar uma água e, no fim, deixa o jarro lá e sai correndo anunciando? Esse cântaro, o que ele pode representar para a gente? Fala, Miss. Pode representar as coisas que nós precisamos deixar, né? Era importante o cântaro, ela estava indo buscar água para cuidar da casa. Aí também fica até uma dica, né? Porque ela poderia, se ela não tivesse sido transformada, ela poderia falar assim, Jesus, foi um prazer te conhecer, né? Até outro dia. Deixa eu pegar minha água e tchau. Deixa eu ir embora porque eu tenho muita coisa para fazer. Não,
todas essas coisas, as preocupações dela ficaram em segundo plano. Ela deixou o cântaro ali, que também devia ser algo importante também, porque ela levava água naquela vasilha, né? Mas ela não se importou, ela deixou aquele cântaro ali, né, aquele lugar, até para andar mais rápido, imagina você andar com um cântaro de água na cabeça, ia demorar muito para chegar, e ela tinha urgência para chegar, né? Então, esse cântaro pode representar também as coisas que nós precisamos deixar, para andar mais rápido, né? Para crescer também. Então, tem algumas coisas que nós precisamos deixar. E como a gente está falando de mulher, eu já tive muita experiência também de conhecer mulheres, conversar com elas, pregar para elas, e elas também colocarem como um empecilho para poder seguir Jesus, justamente o cuidado com as coisas, com a casa, com o filho. Ela nunca tem tempo, porque ela trabalha fora, porque ela tem que chegar, ela tem que fazer faxina. No final de semana é o único dia que eu tenho para arrumar minha casa, é esse. Ou estuda, né? E ela não consegue deixar. Ir ao mercado, fazer compras, né? Ela não consegue deixar isso para trás para poder se aprofundar mais, né? Porque a igreja é importante, né? Como a Miss falou, para estar ali naquele momento de comunhão entre outras pessoas que adoram a Deus, porque ela tem os seus afazeres, né? Mas, na verdade, é que é uma boa justificativa falar da casa, mas acho que é mais profundo, né? Porque para seguir Jesus também, o que tem que fazer? Tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E muitas vezes a pessoa ela não quer negar a ela mesma, então ela coloca muitos empecilhos ali, né? Eu não vou seguir por causa disso, por causa daquilo. E me passou um pensamento na cabeça aqui. Essa mulher, ela negou a si mesma, e pegou a cruz, porque ela poderia, quando chegasse lá, o que você está fazendo aqui? Né? Ela poderia ter sido até criticada, hostilizada, mas ela negou a ela mesma a vontade de ficar calada, quieta, não falar, né, dela com ninguém, não. E ela fala, ela dá o testemunho dela. E talvez ela pudesse ser hostilizada, mas ela não estava preocupada com isso. Isso é tomar a cruz. Você vai tomar a cruz e segue, porque lá na frente pode ser que você seja crucificado nela mesma. Né? Então, o evangelho é sobre isso, sobre renúncia, né? Sobre entrega. Inclusive, gente, renunciar até mesmo aquilo que já não te serve mais. Não te faz bem mais, não faz mais parte da sua vida, né? Mas insiste em estar ali. Então, fala disso, né? De renúncia, de entrega. Deixou os pesos, né? O cântaro talvez fosse pesado. Deixou o peso, deixou o passado. Deixou tudo aquilo que machucava ela para trás para anunciar. O apóstolo Paulo vai falar que é uma nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, fica para trás. Então. Eu acho que a gente concluiu. Deixa eu tentar resumir aqui para você que está chegando agora. Olha só. Agora, nesse final, a gente pode afirmar que essa mulher é uma mulher que teve a identidade transformada por Cristo. Ela não era mais aquela mulher envergonhada, invisível, mas se tornou uma missionária, uma mulher que falava com ousadia, com coragem, com convicção do encontro que ela teve com Jesus. Nós aprendemos hoje que nós não somos invisíveis para Deus. Ele nos vê, Ele nos conhece. Aí onde você está aí agora, ó, sentadinho, vendo no seu celular, no seu computador, Deus está te vendo, Ele te conhece, você não é invisível para Ele. E Ele transforma vidas e Ele também pode transformar a sua. Nós aprendemos também que essa transformação ocorre quando nós deixamos a água viva, que é a ação do Espírito Santo, atuar em nós. E essa água viva vem e nos limpa, nos renova e ela transborda através de nós. Então nós precisamos manter essa fonte limpa. Como que eu posso dizer? Essa fonte de água viva, ela precisa estar sempre jorrando dentro de nós. Não podemos matar essa fonte dentro da gente, né? E nós ouvimos também aqui que o Senhor, Ele está procurando verdadeiros adoradores.
Nós vimos aqui algumas formas, algumas características de verdadeiros adoradores. Então, que este estudo, que essa lição dessa mulher, que passou ali só no capítulo 4 de João, mas que deixou tantos ensinamentos pra gente, que isso possa te influenciar de alguma forma a buscar ter um contato, um encontro mais íntimo com o Senhor Jesus, a buscar ter a sua vida transformada e renovada por Ele, ok? Meninas, muito obrigada. Obrigada de coração, que Deus continue abençoando vocês, viu? As portas estão abertas, viu, missionária? E nós Amém. aguardamos vocês no nosso próximo encontro, viu? Deus abençoe e até a próxima.